Essa aula, eu sei que isso aqui que a gente vai falar hoje de metais pesados e tal, de intoxicação, é algo que é o seu universo e que você conhece. Gente, mandem perguntas mesmo, @vocêbonitatv, porque você conhece, vamos falar, não é bonita a frase, mas é de cabo a rabo. É mais ou menos isso, você sabe tudo disso aqui. Então, a gente vai sugar aí pra você contar mesmo, porque isso aqui é um assunto importante. Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, é uma coisa que eu acho que nem é tão falado, né? Só que é absurdo tanto que isso é presente no nosso dia a dia e a gente nem tem ideia, né? O que impacta essa intoxicação, então, muitas vezes, desses metais pesados? Olha, Carol, eu vou te falar que eu acho que impacta em tudo. Porque, na verdade, assim, é uma coisa difícil de mensurar. Porque, assim, tem sintomas que podem estar relacionados com metais pesados, podem ser causados por metais pesados, mas também podem ser agravados por metais pesados. Então, isso é uma coisa difícil da gente mensurar exatamente. E a gente tem que pensar que a gente está entrando em contato com metais pesados desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Então, assim, a exposição é muito grande ao longo de uma vida, né? Então, é por isso que é importante a gente saber. Porque o que a gente não sabe, o que a gente desconhece, é difícil a gente evitar. Mas aquilo que a gente conhece, né, tá nas nossas mãos. A gente consegue. E aí a gente está falando para uma gravidez futura, que aquela mulher esteja se planejando, para o bebê não nascer, então, menos, né, com mais intoxicação. E até para tudo que a gente coloca dentro da nossa casa, porque a gente não fala só de utensílio, tem alimento também. Vamos começar com o primeiro, então, olha lá. Uma das principais formas, né, de ter aí, de aumentar esses metais pesados na tela. Quando a gente fala delas... As panelinhas estão ilustrando aí, mas a gente quer falar do chumbo. É a segunda substância de maior efeito deletério sobre a saúde. Caramba. Então é até interessante quando a gente fala que ela é a segunda, né? Porque a gente está vendo que isso a gente está comparando com toxinas em geral. Então, de todas as toxinas, o chumbo está aí no segundo lugar. E tem o arsênico, que também é um metal pesado, que a gente não vai falar muito hoje, que é o primeiro, né? Então, assim, entre todas essas toxinas, ela está lá ocupando um lugar bastante importante. E o chumbo, ele tem ele é importante por quê? Porque ele compete com vários minerais. Então, na verdade, a maior parte dos metais pesados, eles competem com minerais. Então, por exemplo, uma pessoa bem nutrida, né, diferente de bem alimentada. Então, uma pessoa bem nutrida, ela tem uma chance muito menor de se intoxicar por metais pesados. E quando a gente fala de minerais, ele compete principalmente com cálcio, com magnésio e com ferro. Puxa vida, os mais importantes. Então, exatamente. Então, até é interessante a gente falar da questão do cálcio, porque às vezes a pessoa tem uma osteopenia e ela toma cálcio e não resolve. É óbvio que também tem outras questões, mas às vezes é por quê? Porque esse chumbo tá lá, foi se acumulando ao longo da vida, se depositando nesse osso e ela não tem espaço, não tem como esse cálcio se ligar. Então ela começa a ter um osso mais frágil, né? Então, assim, entre uma das coisas. E onde está esse chumbo que normalmente... O chumbo, ele está presente numa série de lugares, né? Então, assim, eu trouxe aqui uma embalagem plástica para mostrar que existem alguns produtos que, na verdade, não está presente no produto, no sal, mas na tinta da embalagem. E então, dependendo do produto, ele pode migrar para o produto, ainda mais quando são alimentos mais ácidos, alimentos mais gordurosos, né? Então, assim, começamos por aí. Nossa, gente, a tinta do coisa, a tinta. Na tinta, exatamente. Onde a gente não pensa, a gente pensa no que está dentro, de onde veio, mas a gente não pensa na tinta. Um outro porém também que eu queria falar, até antes de falar sobre isso, é que todo mundo começa a ficar meio desesperado, né? Meio neurótico, calma, muita calma. Porque tem um limite também. Sim, exatamente. E assim, é fato que, desde que a gente nasceu, a gente está entrando em contato com metal pesado. Então, existe a capacidade do nosso corpo de lidar com isso, né? E existe a capacidade da gente eliminar isso também. Né? Então, esse é um ponto importante. E já a gente vai falar como, e os alimentos também podem ajudar. Isso, exatamente. Onde mais? Os alimentos enlatados. Então os alimentos enlatados também, por quê? Porque essas latas, elas são chumbadas, né? E principalmente quando a lata, até tem uma aqui que eu trouxe para amassadinha, principalmente quando a lata tá amassada. Então, lata amassada, né, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Por quê? Porque a liberação do chumbo é maior, porque foi danificada essa estrutura, então tem uma liberação maior de chumbo. Agora, se a gente aquece o alimento que tá aqui, enfim, refoga, não muda nada. Não, isso não. Isso não vai mudar nada. O chumbo continua lá. Continua lá. Na panela? A panela a gente tem o alumínio. E um outro lugar que eu trouxe para falar sobre o chumbo é o cigarro, né? Então o cigarro, ele tem chumbo, ele tem alumínio, ele tem inúmeros outros metais, inclusive, né? E eu trouxe o batom para falar sobre ele. Vamos chegar aqui pertinho que eu vou pegar o batom.
Puxa vida, tão bonito, né? Isso. O batom, passo todo dia batom, senão eu levo bronca se eu entrar sem batom. O batom tem chumbo? Batom. Não são todas as marcas, né? Isso é uma coisa que hoje em dia a maior parte das empresas já tem tomado um pouco mais de cuidado, mas sim. E aí também fica a questão, poxa, então eu não posso mais passar batom. Não, mas então calma lá. Então quantas vezes por dia você retoca seu batom? Tá. Né? Tem gente que não fica um segundo sem retocar o batom, por exemplo. Então dependendo do batom que ela está utilizando, isso quer dizer que ela tá mais intoxicada. Né? E nas maquiagens em geral? Principalmente no batom. Tá, as maquiagens têm outras substâncias, parabenos, enfim, mas de metais, principalmente no batom. No batom. Então, assim, como que a gente faz para descobrir se tem ou não? Isso tem que estar escrito em algum lugar? Sim, sim. Geralmente nos ingredientes a gente encontra ele de alguma forma, tá. Né? Da mesma forma que depois a gente vai falar do desodorante, né? Desodorante principalmente pela questão do alumínio. Se você olhar os ingredientes, você encontra o alumínio nos ingredientes. Tá, então vamos ficar atentos a isso e certamente impacta no preço. Aquele que não tem vai ser um pouco mais caro. Sim, exatamente. É mais ou menos então, sempre avaliar bem a marca do produto que você está comprando para ver o que ele tem na composição. Isso Conversa é com quem vende também, porque eles têm que saber, né? Quando você chegar na loja, vender o produto, isso é mais uma coisa. Então não é só se ficou bonito, se achei o tom na minha pele desta base, enfim. Sem dúvida. Observar o que tem ali. Vamos falar dos efeitos, antes de falar do mais um? Olha só, tem os efeitos então dele no nosso organismo, que é falta de apetite, irritabilidade, distúrbios visuais, convulsões, anemia e alteração no sistema reprodutor, renal e hepático. Hipertensão arterial, não acredito. Na verdade, né, quando a gente fala de toxinas em geral, quando a gente fala de metais pesados, é difícil a gente falar assim, essa falta de apetite está vindo principalmente porque eu estou intoxicada por chumbo. Não, isso acontece geralmente quando a pessoa está com um grau de toxicidade muitíssimo elevado. Tá. Só que, quando você junta, né, a gente sempre fala sobre carga tóxica total. Então, você junta o chumbo com o alumínio, com outras toxinas que a pessoa vai se intoxicando até você ter um sintoma muito grande. Certo. Né? Mas todos esses sim. O que eu diria que é bastante importante também do chumbo é essa questão óssea, né? Então também pode interferir na produção de vitamina D e também tem essa questão óssea que eu considero bastante importante. Então essa questão de fragilidade óssea, né? Diminuição de resistência óssea, na verdade. Por causa do cálcio, que ele compete com o cálcio. Exatamente. E para as meninas que estão tentando engravidar e não conseguem, também pode estar ligado. E também tem um outro ponto importante. Tanto o chumbo como o mercúrio, eles têm efeitos de disruptores endócrinos. Então o que é isso? Ele vai interferir nessa questão hormonal. Então, está bastante relacionado com a questão de infertilidade, principalmente. Então, faz um monte de exame, não dá nada, e é ali o bendito do chumbo que está interferindo. Exatamente. Como é que a gente descobre se nós estamos intoxicados, enfim, se tem o chumbo ali presente? Então, existem alguns exames que a gente pode fazer, né? Então, assim, exame de sangue, tá? Exame de urina, em alguns casos. Tá. Então, no caso do chumbo, o exame de urina até é mais interessante. E o exame do fio de cabelo. Tá, então, fio de cabelo? Isso. Então, assim, é sempre importante conversar, nesse caso, com o médico, né? Para o médico avaliar e fazer o pedido. Só que o exame de sangue, muitas vezes, ele não é tão interessante. Até ia trazer, eu acabei não trazendo, porque ele não é tão interessante. Por quê? Porque a maior parte dos laboratórios, ele te dá, assim, menor do que 10, por exemplo. Ele não te dá o valor que tá. Entendi. E quando a gente fala de metais pesados, gente, é sempre... já é ruim. Tipo, exatamente. É sempre 0 ou nada. Entendi. Então, assim, menor do que 10 não me diz muita coisa. Porque se a pessoa tem 1 e ela tem 8, já tem uma diferença grande entre, né? E que também 1 e 8, os dois são exatamente, ruins. Olha exatamente. só que interessante. Então, converse com o seu médico e saiba aí uma forma eficiente, né? Sim. Que isso pode estar interferindo em um monte de coisa. E uma coisa que eu queria até falar, chamar atenção tanto para o chumbo, né, como para outros, mas principalmente para o chumbo, é que tem muito estudo relacionando o chumbo com hiperatividade, com déficit de atenção, né? Então, na criança, esses metais, eles interferem bastante, né? Então, mais uma vez aí, chamando a atenção das mães para uma alimentação adequada para essas crianças. Comida de verdade. Comida de verdade, exatamente. Simples assim. Quanto menos industrializado, quanto mais comida de verdade, melhor. Porque a gente tem sempre que pensar que quanto mais bem nutrida essa pessoa, essa criança, menor a chance de se intoxicar por metais pesados. E aí a gente está falando tanto do todo o grupo dos legumes, frutas, Sim. tal, como também do arroz, do feijão, Sem dúvida, enfim. exatamente. Se a criança se alimenta de uma carne de origem animal ou vegetal, porque tem crianças vegetarianas, Sim. enfim. Mas diminuir, então, o consumo de industrializados em geral. Em geral. E cuidado com isso aqui também. Próximo na tela, olha lá. Olha esse. Ai, mercúrio. É a terceira substância de maior efeito deletério sobre a saúde. Eu tô vendo que tem ali um peixinho. E você trouxe um peixão. Exatamente. E o mercúrio tá aí? O
O mercúrio tá. Na verdade, os peixes, eles representam 80% da nossa contaminação por mercúrio. Então, a principal contaminação do ser humano é pelo peixe, tá? Então, mas na verdade não é que o peixe tem o mercúrio, né? Na verdade, o nosso meio ambiente, ele é poluído, né? Então, assim, a crosta terrestre, ela tem uma liberação constante de mercúrio. Existem alguns inseticidas, fungicidas, alguns deles, boa parte deles, na verdade, já foi até banido. Só que o problema é que o mercúrio, ele se mantém no meio ambiente por ainda 25 anos depois de utilizado. Então, a gente ainda tem esses resíduos, né? E aí, o peixe que tá lá nos rios, tá lá no mar, ele acaba sendo sendo muito contaminado, né? E a gente, a partir do momento que a gente come esse peixe, a gente está ingerindo. Peixes em geral. Peixes em geral. Aí a gente tem algumas observações. Então, assim, quanto maior o peixe, quanto maior o tamanho do peixe, quanto mais gordura esse peixe tem, mais contaminado. Então, salmão e atum exatamente. estão ali no topo do ranking porque eles têm mais gordura. Isso, então esse é um ponto importante. Então, peixes pequenos, ótimo, tá? E isso também, puxando esse gancho, falando dos peixes, é importante a gente pensar que o mercúrio ele é lipossolúvel. Então, ele vai se depositar onde tem muita gordura, aonde, principalmente cérebro, que é onde a gente tem maior parte dos problemas relacionados com mercúrio. E aí seria importante. Então, assim, não comer peixe? Não, né? Não vamos entrar nesse... Também não dá, tá. Mas vamos tomar um pouco de cuidado. Até você falou do salmão, né? O salmão hoje, ele é um dos alimentos que a gente tem, que é um dos alimentos mais, tipo, uma das principais fontes pra gente de poluentes orgânicos persistentes, porque a maior parte do salmão que a gente consome, ele é de cativeiro, né? Então, o salmão, ele come ração, que geralmente é com alimentos transgênicos, então tem toda essa questão. Então, o salmão tem outro porém. Né? Então, e que coisa, isso aí é um assunto interessante pelo seguinte, o lance do cativeiro, ele tem o seu lado positivo, e a gente uma vez discutiu isso aqui, quer dizer, não em pauta, mas assim, eu cheguei a comentar e tal, que é o lado positivo da sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma. Enfim, de tudo, né, gente? Nós estamos falando de um mundo, de um universo e tal. Porém, a falta de responsabilidade, muitas vezes, de quem está criando. Exatamente. Então, não vamos generalizar, devem ter aí alguns criadores que são melhores e que vão alimentar esses peixes de uma fonte melhor, mas é por isso que a gente tem que estar atento. Então, conversar de onde vem e tudo mais é o que vai ajudar nessa hora. Sem dúvida nenhuma, mas sem pânico, gente, sem pânico. Né? Sem pânico. Pode comer um pouquinho do peixe. Pode. E também queria só puxar um gancho que a gente falou do salmão, que é uma coisa bastante interessante, que é a questão do salmão no óleo, né? E o salmão, o atum. O atum, no óleo e na água, né? Que muita gente fica nessa dúvida. Qual atum consumir? Então, vamos consumir o da água porque tem menos caloria. Tá. Mas sempre que a gente for consumir, gente, dá a preferência pro atum no óleo. Porque lembra que eu falei que o atum, que o mercúrio, ele é lipossolúvel. Se ele é lipossolúvel, ele vai migrar para onde tem mais óleo. Então, se você compra o atum no óleo, você escorre esse óleo, você está eliminando boa parte do mercúrio. Entendi. Boa, entendeu? Agora que eu entendi. Ainda que ele é enlatado e vai ter o chumbo, mas pelo menos do mercúrio... Ainda que ele é enlatado, o chumbo também é lipossolúvel, você tira a parte do chumbo. Diminui também. Exatamente. Então, gente, atum, mas tire a gordura. Sim, tira o óleo. Escorre esse exatamente, óleo. Né? Tá. Entre o melhor e o pior. E os efeitos, então, dele no nosso organismo, olha lá. Na tela? Foi. Neurotoxicidade, lesão renal, toxicidade gastrointestinal, dores articulares, aumento da susceptibilidade a infecções e tóxico para tireoide. Exatamente. Que deve ser aí o mais comum. Sim, exatamente. O que a gente pega mais é isso, né? Então, geralmente, aquela pessoa que tem um TSH já começa a aumentar. Então, a tireoide, ela é muito sensível, né? A toxinas em geral. Então, por isso que hoje em dia a gente vê muitas pessoas com problemas de tireoide, principalmente por conta disso. E o mercúrio está muito relacionado com essa questão de neurotoxicidade mesmo, né? Então, tudo que a gente pensa em cérebro, então algumas doenças, Alzheimer, Parkinson, déficit de atenção, perda de memória recente, tudo isso está muito relacionado com o mercúrio. E a gente descobre da mesma forma que o chumbo. Exatamente. Então, assim, existem exames que a gente faz, né? E é interessante a gente avaliar isso sim. E também, Carol, sempre pensar na questão da carga tóxica total, né? Então, isso é importante. Então, não só em uma coisa, né? Então, a gente tem que pensar nesse montante. Então, no geral, eles competem com minerais. Então, se você está bem nutrido novamente, você consegue ter uma menor... Exatamente. Então, menor acúmulo desses metais pesados. Vou deixar uma perguntinha minha, vou lá e já volto, que o próximo é alumínio. Esse também, gente, ó, nós temos um monte de coisa, o desodorante ali, puxa vida, como é que faz, né? Como é que vê a panela, porque senão como é que come, como é que faz a comida? É meio... Mas a minha pergunta é a seguinte,
Hoje a gente consegue, a gente vai falar da parte da alimentação, mas você citou a palavra nutridos, então assim, ter um suporte vitamínico, muitas vezes vindo aí de uma manipulação e de outras coisas que aumentem a absorção, pode ser uma boa. Antes da gente ir para o próximo, deixa só ela me responder esta perguntinha que eu deixei, antes de falar do alumínio. Garantir, então, uma melhora vitamínica, vamos dizer assim. Então, assim, eu tento fazer tudo direitinho, como tudo direitinho, mas ainda assim não é suficiente. A manipulação hoje nos dá um pouco disso? Dá. É importante. Pode ser uma opção sim. É óbvio que não substitui a comida. Então não dá pra falar, não, eu tomo, então, enfim. Mas ajuda sim, ajuda. Então converse com o seu médico, com a sua nutricionista, para ver se está tudo bonitinho na sua parte vitamínica. Já que a gente não consegue descobrir tanto a parte dos metais pesados, exatamente, a vitamínica a gente consegue. Sim. Com exames de sangue. Sim, sem dúvida nenhuma. Então tá aí, gente. Vamos investir nessa parte, que é a nossa conclusão de daqui a pouquinho. Olha lá, o próximo na tela, então, é o alumínio, que o impacto também é grande, ó. Metal mais abundante na Terra, medo, né? E ele é o mais biodisponível para o ser humano, né? Então, assim, é o que a gente consegue absorver com uma facilidade muito grande. E que está muito presente, né? Então, assim, alumínio. Quando a gente fala de alumínio, a primeira coisa que a gente pensa é na panela. Panela de alumínio, pronto. Pronto, Então, né, até pouco tempo atrás a gente cozinhava muito em panela de alumínio, né? A maior parte das pessoas cozinha ainda até hoje. Então, a panela de alumínio é, sim, bastante importante a gente pensar, né? Até porque, principalmente quando a gente cozinha um molho de tomate, alimentos mais ácidos, a migração do alumínio para o alimento é maior, né? Então, tem tudo isso. E aquelas que tem aquela camada de antiaderente também? Também. Na verdade, a gente até falou aqui, fez uma pauta sobre panelas, né? Todo mundo ficou em pânico. Mas sim, a camada do antiaderente também. Dependendo da camada do antiaderente, a gente tem outro problema, né? Que é o PFOA, que é uma outra substância, que quando a gente coloca lá para esquentar, sai aquela fumacinha, tipo, aquela coisa que polui tudo, então... Polui tudo, polui mesmo, polui o corpo. Que coisa, gente! Como é que faz lá a comidinha? Tem que panela que você sugere? Então, a gente tem algumas, né? Tem a panela de cerâmica, que é interessante, e tem a panela de inox, né? Que a gente tem que fazer o tratamento, que é aquela coisa de ferver água, pelo menos umas 3 vezes, exatamente. E a panela de vidro? A panela tem, né, de vidro? Tem. A panela de vidro é interessante, né? Ela é uma opção. A gente tem só que tomar cuidado, porque ela aquece muito mais rápido. Então, esse aquecimento excessivo também do alimento também tem alguns outros problemas. Mas pensando em metais, é uma boa opção. Então, vamos pensar no inox, fazendo direitinho a limpeza que você ensinou. Vai lá no YouTube, no canal do Você Bonita. Coloca lá Natália Colombo, panelas. Você vai encontrar a pauta toda, que foi o máximo. E na cerâmica, então, que é a sua dica. Tá aí, agora vamos ver o impacto do alumínio. A gente já vai falar onde mais ele está, mas olha o impacto dele no nosso organismo. A alteração do metabolismo do cálcio, cólicas abdominais, diminui a síntese renal de vitamina D, compromete a fala, anorexia, náuseas e fadiga. Puxa vida. E 2 sintomas que eu acho que eles acabaram não estando aqui, mas que eu acho que são bem interessantes a gente falar, é constipação intestinal. Também. Então, assim, pessoas muito constipadas, a gente também pode pensar nisso, né? Até porque uma pessoa constipada, ela elimina menos toxinas do que ela deveria, então ela tende a acumular mais, então tem bastante a ver com o alumínio. E a questão da fadiga. Então, assim, pessoas com fadiga crônica, que estão sempre muito cansadas, é importante a gente pensar em toxinas, é importante a gente pensar em metais pesados. E onde mais? Você citou ali o... Então, aí eu trouxe a panela, né? Trouxe o desodorante. Então, assim, o desodorante tem um porém, principalmente esses desodorantes spray, que eles têm efeito antitranspirante, porque primeiro que na transpiração a gente elimina toxinas, né? Então, se a gente não transpira, a gente elimina menos. E porque eles têm alumínio nos ingredientes, então isso é importante. E uma outra coisa que eu trouxe também, que eu trouxe até os pãezinhos para mostrar, é que os produtos de padaria, por exemplo, eles usam algumas substâncias, entre elas o fosfato de alumínio, para dar maciez, para deixar mais leve. Né? Por isso que aquele pão que a gente faz em casa dificilmente fica igual aquele da padaria. Nunca ouviu fica, isso, né? Esse aqui tá até um pouco duro, porque vai tá durinho, esse aqui também tá meio durinho. Então, aqui também tem que acrescenta-se. Exatamente. Então, aí também a gente tem um outro ponto. Ideia. Sim, e algumas latas também, principalmente quando o conteúdo é ácido, a gente também tem, né? Porque as latas, elas são de alumínio, então também tem a liberação do produto, Então, assim, produtos em vidro é melhor? Sim, sempre. Vamos pensar, o saquinho tem outro problema, né? Que é o lance do bisfenol, mas que
Também é complicado. Exatamente. Dependendo do produto, o bisfenol não é tão liberado, mas tem a questão do chumbo. Então, assim, não que não precise mais consumir, né? Mas, assim, a gente tá voltando. Evite industrializado. Mas se for consumir, não é também pra, poxa, a tinta tem chumbo. Não por aí. Mas, assim, se você for contar a tinta do produto com o batom que você usa, com a panela que você usa, com o cigarro que você fuma. Então, assim, né? Esse montante todo, quando você faz, aí é o problema, né? Aí que tá o problema. Adoro aprender com você, Natália Colombo. A gente não para pra pensar. Não é pra viver na bolha, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tem perguntinha do público, mas bom senso. Sim, sem dúvida. Como tudo, né? Na tela, quem escreveu. Aqui, Nathalie, um beijo, obrigada. Quantas vezes por semana é recomendável, então, comer o peixinho? E pode variar o peixe também, né? Pode, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o peixe você pode comer de 2 até 4 vezes na semana. Só que a questão não é no comer peixe, é escolher bem o tipo de peixe que você está comendo. Tá. Então, peixes pequenos, por exemplo, a sardinha. A sardinha é o melhor peixe que tem. Então, assim, ela é um peixe... Exatamente, é um peixe barato, né? Um peixe pequeno, tem um acúmulo de metais pesados mínimo, né? Então, assim, tem bastante ômega 3, tem bastante vitamina A, então é super interessante de ser consumido. Tá. Então, assim, pode consumir? Pode, mas tomar cuidado com isso. Um Sampiter que vai ter menos gordura. Sem dúvida nenhuma, exatamente. Um cação, um linguado. O cação não. O cação, na verdade, ele é um peixe que a gente evita bastante, porque ele é... ele é conhecido como peixe lixeiro, porque ele é um peixe que acaba... Conta, aproveita e me dá uma aula de peixe. O cação, sério? O cação não é um peixe cação não, gente. Então, e é tão facinho de fazer, não adorava fazer cação, porque você põe na panela e fica ótimo, você põe no forno e fica ótimo. Não, tomar um pouco de cuidado. Tiramos cação. Então, assim, não é que não pode nunca comer cação, mas se a gente está pensando em comer 3 a 4 vezes na semana, vamos dar preferência para peixes com menos gordura e para peixes menores, pensando em metais pesados. E bacalhau? O bacalhau, de novo, ninguém come bacalhau com uma frequência muito grande. Né? Mas esse também... Tá aí. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Natália, um beijo pra você. O micro-ondas tem relação com os metais pesados? Que pergunta, Mara! Já falamos do micro-ondas várias vezes, das ondas, do não sei o que, da energia, nanana. E aí chegamos à conclusão seguinte, que ele interfere, sim, porém, a vida moderna, tal, quero ouvir a sua opinião, mas o que interfere mais é o celular. Vocês lembram dessa aula? Eu me lembro da doutora Gisela Savioli ainda falou, falem sempre no Viva Voz, não sei o que lá. Exatamente. Porque também tem as ondas. Exatamente. Qual é a sua opinião? Então, na verdade, o que acontece com o micro-ondas? Em relação aos metais pesados, não. Tanto faz, tanto fez. Se tem metal pesado da comida, não vai mudar nada o fato de ter ido pro alimento ou não. O que o micro-ondas pode interferir é que ele pode diminuir um pouco essa biodisponibilidade de alguns nutrientes, porque ele pode gerar, por conta da questão das ondas, um aumento de estresse oxidativo, que é aumento de radicais livres no alimento. Então, talvez você não tenha mais tantos antioxidantes naquele alimento como você tinha, talvez você não tenha mais tantos nutrientes. Mas nisso, em questão de metais pesados, não. Não altera metais pesados. Agora, gente, imagina vamos imaginar, Carol e todas as outras apresentadoras em outros canais, pelo mundo. Se a gente pensar em ondas, eu tava ferrada. Porque aqui é muita onda, né? Que meus meninos, as câmeras, a maneira como é a transmissão até a sua casa, e você tá assistindo. Gente, imagina? Exatamente. Então, na questão metais pesados, não, mas em outras questões... eu não sei como é que, assim, tem que também desintoxicar dessas ondas, né? Sim, exatamente. E também, né, foi o que você falou. Então, assim, não é que, né, que todo mundo que tá aqui vai ter problema por isso. Então, assim, existe a questão de susceptibilidade individual. Então, às vezes, eu sou uma pessoa mais bem nutrida ou eu tenho uma capacidade detoxificante maior que você, vou comer minha vida toda no micro-ondas, vou comer minha vida metais pesados e não vou ter problema nunca. Agora, você vai comer uma vez e pode ter problema. Entendi. Então, tem muito essa questão individual de cada um. Agora, pra gente eliminar esses metais pesados, o truque tá aqui. Sim, exatamente. Isso aqui, é essa brincadeira que você trouxe. Ela trouxe até pitaia, gente. Que linda. Ai, adoro isso. Como é linda essa né? Então, na verdade, quando a gente fala de alimentação, então, primeiro, a gente tem que se alimentar bem, evitar ao máximo alimentos industrializados. E quando a gente pensa de alimentos, eu trouxe alguns alimentos. Então, por exemplo, o chá verde, ele tem um efeito bacana nessa eliminação de metais. Tanto que quando a gente pensa em comida japonesa, né, o que tem na comida japonesa? Então, geralmente, os japoneses, eles tomam o chá verde, né, junto com a comida japonesa. Por quê? Porque o chá verde, ele tem esse efeito de eliminação de metais, né? E a gente sabe que a comida japonesa, por questão de peixes, tem aí uma quantidade importante. Hoje eu tô cheia de mercúrio. Ontem eu comi horrores, tô cheia de mercúrio. E o próprio wasabi, eu não trouxe, né? Mas o wasabi,
ele também tem um efeito interessante. Olha que né? bom. Então colocar assim, o wasabi já ajuda. Faz sentido, tem esse efeito. O própolis, que o própolis é incrível, é maravilhoso, sou super fã do própolis. Então, tanto pelo efeito antibiótico dele, antibacteriano, efeito detoxificante, o alho, o cúrcuma, que também tem um efeito interessante, folhas verdes em geral, suco verde, limão, tudo isso tem um efeito bacana. Comida de verdade. Exatamente. Parabéns, grande aula. Eu falo pra vocês, ela não para nunca, nem agora com o trio lá, dando trabalho. Natália Colombo está sempre colhendo aí informações, se informando mesmo para trazer pra gente sempre em primeira mão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tava com saudade de você. Vai lá acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, que ela tá voltando devagarinho, mas já vai começar a clinicar total. O site dela é o ncnutre.com.br, ncnutre.com.br, e lá no Instagram, @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto. @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto. Obrigada. Obrigada, Carol. Beijo.